Pronto. Já estamos de volta no Facebook, tá bom? Ainda bem, estamos de volta com a graça do nosso Altíssimo, né? Agradecendo o nosso Altíssimo e agradecendo o nosso Cristo por essa oportunidade maravilhosa de estarmos presentes mais um dia aqui, né? Essa oportunidade maravilhosa de falarmos do amor de Cristo, do amor do nosso Altíssimo sobre nossas vidas. Conhecemos cada vez mais, conhecendo cada vez mais as Escrituras, os seus ensinamentos e aprendendo cada vez mais como nós devemos nos guardar, nos proteger, né, de todas as coisas, né? Que possa nos guardar de todo mal, nos guardarmos de fazer com que nós tenhamos cuidado em nos pecarmos na presença do nosso Altíssimo, né, irmãos? Que isso é muito importante para as nossas vidas espiritual. Em Ezequiel capítulo 7, versículo 3 e 4, diz assim, nós estamos lendo, e o nosso estudo é o que acontecerá para aqueles que ficarem. O que acontecerá para aqueles que ficarem. Em Ezequiel capítulo 7, versículo 3 e 4 diz, e te julgarei conforme os teus caminhos. E te julgarei conforme os teus caminhos. Então a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós decidimos o nosso caminhar. Quando nós estamos vivendo uma vida, quando nós criamos o nosso próprio estilo de vida, eu falo estilo de vida que é mais melhor, quando nós criamos o nosso próprio estilo de vida, nós vivemos uma vida no mundo de acordo com aquilo que nós gostamos. E nós fazemos coisas daquilo que nós agradamos, né? Quando estamos vivendo num estilo de vida na vivência do mundo, para com o mundo, né? E esses são desejos próprios, são os nossos desejos, são os nossos quereres, né? São o nosso próprio eu, são as nossas próprias decisões que direcionamos o nosso caminho. Agora, o Altíssimo diz que julgará, o Altíssimo diz aqui diz aqui em Ezequiel capítulo 7, versículo 3 e 4, que ele diz, e te julgarei conforme os teus caminhos. Então os caminhos são decididos por nós. Nós temos a própria nossa liberdade, irmãos, do dia a dia da nossa vida para caminhar e decidir qual caminho que nós devemos seguir, né? Isso que é interessante. Qual é nós que escolhemos? A Bíblia diz que todo o caminho o caminho nosso não é destino, né? O caminho nosso não é predestinado. Nós se auto-predestinamos o que queremos e o que desejamos. A Bíblia diz isso, né? Às vezes as pessoas falam, no ser humano é destino acontecer aquilo, ou é predestinado acontecer aquilo. A Bíblia diz não. A Bíblia não diz que somos predestinados ou que nós nascemos com destino para tais coisas. A Bíblia diz que nós escolhemos aquilo que desejamos. Nós escolhemos aquilo que queremos. Aquilo que nós queremos fazer, né? A pessoa nasce, a Bíblia diz que nós nascemos com a origem do pecado, com tendência do mal ou para o bem, né? Existe o mal e existe o bem. Existe o mal. Nascemos com a origem do pecado, mas com tendência a dois caminhos, ou o mal ou o bem. É bíblico isso é bíblico, né? Ou mal ou bem. Então, o mal, entre o mal e o bem, quem escolhe, quem determina, quem concretiza esses desejos são as próprias pessoas, a Bíblia diz. Como por isso que eu falo, eu te julgarei, como diz a Bíblia aqui, né? Eu te julgarei conforme os teus caminhos. Então os caminhos da humanidade, os caminhos das pessoas, eles não estão completamente destinados. A pessoa não está destinada para ser aquela pessoa. Ela se autopredestina a ser aquela pessoa. Então, eu quero o mal, eu vou fazer o mal. Eu quero o bem, eu vou fazer o bem. Então, ela se autopredestina. Eu gosto de fazer o bem. Ah, não, eu gosto de fazer o mal. Tá caindo, Vinaldo? Então, irmãos, isso que é importante dentro das Escrituras.
Tá? Então, destino para um ser humano não existe, irmãos. Tá? Não existe destino. Não existe predestino para uma vida de uma pessoa. É ela que determina o caminho que ela deva seguir. Ela se auto-predestina ao seu caminho, o seu andar, as suas práticas, os seus desejos, o seu querer. Tudo está dentro dela, dentro do seu interior. Dentro do seu interior. Por isso que a Bíblia diz: "E te julgarei os teus caminhos". Então, os caminhos da humanidade é direcionado por conta própria. O ser humano se predestina o seu próprio caminho e lá na frente o Altíssimo julgará esse caminho que eu me autopredestinei. Entendeu, Edinaldo? Como é importante o ensinamento das Escrituras? Quero fazer o mal. Eu gosto de fazer o mal. E vai lá e faz o mal. Eu gosto de praticar o bem. Gosto de fazer o bem. Vou lá e faço o bem. Assim, é assim que o ser humano ele conduz a sua vida. Ele se auto-predestina a sua vida. E o Altíssimo diz, agora sim, quando vem a ira do Altíssimo sobre a terra, sobre os que ficam, o Altíssimo julga o que? Os teus caminhos. Julga aquilo que ele decidiu que é melhor, aquilo que ele por conta própria decidiu que ele achou que era melhor para fazer no dia a dia da sua vida, né? Então é assim a vida do ser humano. O ser humano anda, ele projeta a sua vida. Ele projeta um estilo de vida. Ele projeta um caminho de vida. E lá na frente o Altíssimo diz: "Te julgarei os teus próprios caminhos". Tá bom? Entendemos muito importante sobre isso. Te punirei por todos os teus caminhos. E punirei por todos os teus caminhos. E punirei de todos os vossos caminhos. Vocês viram lá, irmãos, que na referência anterior, a Bíblia diz que o ser humano perderá o prazer de viver na terra. Perderá o seu prazer de viver na terra. Por isso que a Bíblia diz, por isso que está escrito: "E punirei as vossas vidas". E punirei, que é maior punição, Dinaldo, na vida de um ser humano, é ele não ter mais felicidade de viver mais no planeta Terra? Quer maior punição do que essa? Não quer maior punição do que essa, irmãos? Que tirar o prazer de você viver na Terra? Quantos milhões? Nós temos 8 bilhões e 200 milhões no planeta Terra. Quantos esses 8 bilhões e 200 milhões no planeta Terra não vivem através dos prazeres da Terra? Não é isso, Dinaldo? Vive. Continuamente vive com os prazeres da terra, irmãos. Isso é contínuo, não é isso, Edinaldo? Contínuo, irmãos. Isso é contínuo viver com os prazeres da terra. Mas já imaginou quando tudo isso inverter, quando a ira do Altíssimo vier sobre a terra, e aí as pessoas não terão mais esses prazeres de viver na terra. Não terão mais prazer de viver nas bebidas. Como diz a Bíblia: "Cessa a festa, cessa isso, cessou-se todas as coisas. Cessou-se todas as suas riquezas, cessou-se todos os prazeres físicos e carnais, acabou-se todas essas coisas". Que é maior punição para um ser humano, Dinaldo? Punir e tirar toda a felicidade dele que ele tem hoje? Quantas pessoas são felizes por viver a sua vida no mundo? Quantas pessoas são felizes, alegres, contentes de viverem as suas vidas no mundo? Agora, já imaginou quando o Altíssimo vier com a sua ira para aqueles que ficam, Dinaldo? Aí nós vemos que haverá uma grande mudança. E haverá o quê? O Altíssimo: "Punirei as vossas vidas". Punirei as vossas vidas. Isaías capítulo 7. Lá em Isaías capítulo 7. Né? Então perderão o prazer da terra. Ezequiel capítulo 7, versículo 3 e 4. Né? São profecias bíblicas, irmãos. São todas profecias bíblicas do nosso Altíssimo. Em Ezequiel 7,7 diz: "Haverá muito tumulto". Aí, né, de novo? Ezequiel 7,7, a Bíblia diz que haverá muito tumulto. Haverá um grande tumulto na terra.
quando a ira do Altíssimo vier sobre a terra. Haverá um tumulto. Aí entra naquela profecia bíblica do caos, o caos que entrará em desordem. A terra entrará num caos, em desordem. Não terá como mais você colocar, não terá como você evitar um caos em desordem humanamente no planeta Terra. Não terá mais esse controle, não terá como mais controlar a humanidade como é feito atualmente hoje. No mundo atual de hoje, você vê que o caos e a desordem têm controle, são controlados. Tudo é controlado. O próprio sistema do mundo atual controla o caos e a desordem. Tudo isso é controlado. Só que na vinda da ira do Altíssimo sobre a terra, para aqueles que ficam, a Bíblia diz que não há controle dessas pessoas. Então, por isso que vai criar muito tumultos. Tumultos e tumultos, cada vez mais no meio da população, no meio das pessoas. Então vai gerar um tumulto muito grande, né? Um tumulto, um caos, né? Muitas pessoas entrarão em loucuras, outras pessoas a Bíblia diz que tem pessoas que vão se surtar, tem pessoas que entrarão em loucuras, tem pessoas que vão se irar, tem pessoas que vão se odiar, tem pessoas que vão se rebelar. Então existem vários fatores de tumultos no meio de uma população. Veja o estado da população que vai acontecer para aqueles que ficam. Por isso que é importante, irmãos, pensar no arrebatamento da igreja, pensar na vinda de Cristo, preservar nossa vida espiritual, cuidar da nossa vida espiritual, olhar, ter uma contemplação maior na presença do nosso Altíssimo, buscar dependência do nosso Altíssimo. Pararmos de olharmos para as coisas desse mundo, pararmos de olharmos para esse sistema controlador, esses sistemas que aprisionam as pessoas, esse sistema que manipula as pessoas, esse sistema que engana e mente as pessoas, que ficam mentindo, ficam enganando, trazem entretenimento no meio da humanidade, para que as pessoas pegam todas desprevenidas. Por isso que existe o cuidado do arrebatamento. Por isso que existe a coisa preciosa no arrebatamento da igreja, pela qual é aquilo que eu estou caminhando meu dia a dia. Estou caminhando meu dia a dia, é para isso, é para o arrebatamento da igreja. Ah, Maurocide, se o arrebatamento da igreja não vier, eu morrer, eu durmo até a vinda do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz, é isso que a Bíblia ensina. Aqueles que morrem em Cristo dormirão e vão esperar o tempo determinado do arrebatamento da igreja, pela qual a Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. É bíblico. Aqueles que dormem em Cristo vão ressuscitar em primeiro. Depois que estiver vivo, o seu corpo será transformado. Depois vamos estudar bastante sobre isso. Eu vou trazer muitos estudos sobre isso. Nós vamos comentar um pouco sobre o arrebatamento da igreja, né? Que eu estou me preparando para isso, para esses estudos, para a gente entendermos como vai acontecer esse arrebatamento da igreja, como que vai acontecer na minha vida. Eu já estou aprendendo que se eu ficar, irmãos, vou passar por todos esses processos. Aqui está dizendo o que acontecerá para aqueles que ficam, irmãos. Vejam bem a situação, possamos meditar, temos que meditar de noite para pensarmos de o que vai acontecer para os que ficam. As pessoas perderão o prazer de viver no planeta Terra. Hoje muitas têm prazer na riqueza. Hoje muitos têm prazer no luxo. Hoje muitos têm prazer nos seus desejos físicos e carnais. Mas a Bíblia diz que há, nesse tempo, nesse acontecimento, nessa vinda da ira do Altíssimo, perderão todos os prazeres de viver na terra. É bíblico. São profecias bíblicas. Por isso é importante pensarmos no arrebatamento da igreja. Por isso que temos que meditar, cuidarmos bastante sobre o arrebatamento da igreja. Porque se até eu ficar, irmãos, vou passar por todo esse processo aqui. Se a pessoa hoje é um servo do Altíssimo e servo de Cristo,
não tomar cuidado e ficar, vai passar por todo esse processo aqui, irmãos. Eu tenho mais mensagem ainda de coisas que vai acontecer aqui, irmãos, para aqueles que ficam. Para só nós imaginarmos. Só para que nós venhamos entender o que vai acontecer para os que ficam. É preciso refletir dia e noite para que venhamos entender o que vai acontecer para os que ficam. O que vai acontecer em Morocide se eu ficar. Qual o processo de Morocide que eu vou passar? Qual o processo que eu vou passar? Eu vou passar. Qual é o acontecimento em Morocide que vai acontecer na minha vida? Que vai para quando eu ficar. Se eu ficar. Se eu não estiver preparado, se eu não cuidar da minha vida espiritual, se eu não cuidar mais e ser dependente do nosso Altíssimo, se eu não buscar mais, se achegar mais ao Altíssimo, mais Cristo, se achegar mais a Ele, do que criar cada vez mais estilo de vida para viver no mundo. Buscar coisas e riquezas, ou desejos carnais, ou luxo no mundo, que achando que isso é bom, é melhor. Mas quando o Altíssimo vier com a sua ira, eu já vou tendo aqui a lista do que qual é o processo que eu vou passar. Isso que é importante, irmãos. Importante é meditarmos. O Altíssimo tem um mistério com o seu povo na igreja, com o seu povo. O Altíssimo tem um grande mistério com a sua igreja, com o seu povo, que é aqueles que têm Cristo. O Altíssimo tem um grande mistério com o seu povo, irmãos. Entendemos, irmãos. Precisamos meditar o que vai acontecer se eu ficar. O que vai acontecer para aqueles que ficarem, irmãos. Então vocês estão aprendendo. Nós estamos aqui lendo todo o processo do acontecimento daqueles que ficarem. Tinham prazeres na terra? Não terão mais. Tinham felicidades e alegria de viver no planeta Terra? Não terão mais. Por quê? Algo mudou. Tem mudanças. Aconteceu repentinamente algumas mudanças no planeta Terra, que pela qual o momento todo da minha vida que dediquei de alegria e felicidade para o mundo, de toda a dedicação para prazeres carnais ou físicos, ou para riquezas e luxo, entreguei toda a minha vida para esse mundo e agora tenho tudo isso, mas não tenho mais prazer em todas as coisas que tenho. Como que pode, irmãos? Como que pode? Antes eu tinha prazer em todas essas coisas, agora não tenho mais, porque o mundo mudou. A ira do Altíssimo veio. A ira do Altíssimo foi derramada sobre aqueles que ficaram, e aí eles não terão mais prazer em todos aqueles que eles têm, em todas as riquezas e luxos, e desejos carnais e físicos, ou tudo aquilo que ele deseja. Muda tudo. A Bíblia diz que muda da água para o vinho. Muda tudo, irmãos. Muda tudo. É bíblico. Nós estamos lendo. Então, Ezequiel, vamos para Ezequiel, então, Ezequiel 7,7. Haverá muito tumulto, irmãos. Muito tumulto, muita lamentação, muita tristeza, muita loucura, muito surto. Pessoas irão surtar, pessoas entrarão em loucuras, pessoas não terão felicidades, pessoas não verão alegria no seu coração. Quando vier a ira do Altíssimo, acabou-se. Não existe mais esse controle no meio da humanidade mais. Acabou todo o controle. A humanidade não conseguirá mais ter o controle da desordem e o caos. Por isso que vai gerar tumultos. Em Ezequiel capítulo 7, versículo 7, será um tumulto tão grande. Você já imaginou um tumulto, Dinaldo, tão grande? Nós já vemos aqueles que acontecem no dia a dia de hoje e achamos que é demais. E já imaginou quando vier a ira do Altíssimo sobre a humanidade? Ezequiel 7,16. Muito gemido de dor. Ezequiel 7,16. Muito gemido de dor. Hoje, atualmente, os maiores gemidos de dor na humanidade, você sabe qual que é, Dinaldo? O maior gemido da humanidade hoje? Doença. O maior gemido de dor de um ser humano hoje no planeta, no planeta Terra, irmãos, é de dor, de enfermidades. É o maior gemido de um ser humano. Agora imagine, irmãos, como a Bíblia diz, agora imagina um gemido de uma doença maligna na vida de uma pessoa. Essa pessoa gemendo,
pela doença e enfermidade que ela tem, e agora você imagina quando vier a ira do Altíssimo sobre os que ficam. E o que vai acontecer com os que ficam? A Bíblia diz que gemerão de dor. Mas a Bíblia diz que não gemerão de dor, de doença ou de enfermidade, a qual nós podemos presenciar muitas e muitas pessoas, às vezes, sofrendo em cima de um leito de cama, com uma enfermidade maligna, uma enfermidade que levará ela à morte, mas antes que ela venha a morrer, ela fica ali gemendo a sua própria dor da sua enfermidade. Isso é uma forma de entendermos que aquele gemido é por uma dor de uma enfermidade. Mas a Bíblia diz que quando vier a sua ira, sobre aqueles que ficam, eles gemerão de dor, mas não de dor de uma enfermidade, mas de lamentações. A Bíblia diz que a humanidade vai se lamentar. A Bíblia diz que a humanidade vai se entristecer. A Bíblia diz que a humanidade ficará completamente decepcionada. Ficarão decepcionados, irmãos. Imaginem, irmãos. Vamos imaginando, vamos criando essa imaginação na nossa mente e pensando, meu Altíssimo, como será tão grande esse acontecimento da sua ira para aqueles que ficam, para aqueles que deram crédito para as coisas do mundo, para aqueles que se preocuparam com as coisas deste mundo, para aqueles que se preocuparam mais lançar as suas vidas para esse mundo e de repente, quando vem o arrebatamento da igreja, levo os preparados e os outros ficam e depois tem que passar por todo esse processo de lamentações, de tristeza, de gemidos de dor, mas não gemidos de dor de doenças, porque tem doenças em vida de pessoas que fazem com que elas gemam de dor. Nós sabemos disso, que tem enfermidades na vida de pessoas que às vezes elas ficam gemendo de dor, mas é por causa da sua enfermidade. Mas a Bíblia diz que eles não vão se lamentar ou gemer ou se entristecer ao ponto de gemer, não pelas suas doenças que estão no seu corpo, que estão trazendo o gemido, mas trarão a eles o que? Os acontecimentos que virá contra eles. A Bíblia diz que a ira do Altíssimo será tão terrível, tão grande e terrível, que eles gemerão de dor, mas não de enfermidades. Por causa da presença do poder, da presença da majestade, da presença da glória, a presença do Altíssimo no meio de todos aqueles que não deram crédito para a Escritura, daqueles que dizem que a Escritura é um livro de conto de fadas, não é um livro verdadeiro, não é um livro real, e eles aí vão presenciar, estarão vivos, presenciando poder, majestade e glória, estarão gemendo de dor, mas não de doença ou de enfermidades, porque sabemos que tem pessoas que gemem no leito de uma cama através de uma enfermidade, através de uma doença maligna. Elas gemem por causa daquilo, mas a Bíblia diz que eles lá não, eles gemerão por outras situações, eles gemerão por outros acontecimentos que virão no planeta Terra, e ali eles saberão que rejeitaram a Cristo. Ali eles saberão que deram crédito às coisas desse mundo. Eles ali saberão que trocam a verdade pela mentira. Passam a ser homens mentirosos, homens enganadores, homens manipuladores. Esses gemerão, porque irão conhecer a presença da ira do Altíssimo que virá sobre a terra. Nunca acontecerá tais coisas. A Escritura não é um livro real. A Escritura não é um livro que podemos acreditarmos nele. A Escritura é um livro que não podemos dar crédito para as Escrituras. Mas ali gemerão. Ali se entristecerão. Ali haverá tumultos. Ali haverá um caos e uma desordem tão grande que a Bíblia diz que as pessoas ficarão presas dentro das suas casas, sem prazer nenhuma de viver mais no planeta Terra. Quais são os prazeres, irmãos? Imagina um caos hoje no planeta Terra. Imagina, irmãos, um caos de uma desordem no planeta Terra hoje, agora, irmãos. Você imagina? Você vai ficar o quê? Preso. Você vai ficar preso dentro da sua casa. Você não vai poder sair. Você não pode sair para fora.
Ah, mas lá fora está um caos e um desordem. Nós não podemos sair lá fora. Porque o caos e a desordem está lá fora. Se nós sairmos, vai acontecer alguma coisa com a gente. Irmãos. Então, por isso que precisa meditar, entender, estudar as Escrituras, aprender dentro das Escrituras. Precisamos ter prazer em estudar as Escrituras, irmãos. A Bíblia diz que temos que ter prazer em estudar as Escrituras. Temos prazer de buscá-la, entendimento, visão espiritual, discernimento para o dia a dia da nossa vida. Para se prepararmos para, se nós queremos o arrebatamento da igreja, se nós queremos a vinda de Cristo, nós desejamos a vinda de Cristo, então desejamos também o arrebatamento. Se desejamos o arrebatamento, desejamos também nos prepararmos, nos santificarmos e nos cuidarmos no dia a dia da nossa vida, para que não pegue a nós de surpresa. E depois teremos que ficar e passar por um processo de uma ira do Altíssimo que vem sobre a terra. Ai, Morocide, mas será por quê que a ira do Altíssimo virá sobre a terra? Ah, Morocide, qual é o sentido? Qual é o objetivo? Qual é o caminho? Qual é a direção? Qual é a necessidade da ira do Altíssimo vier sobre a terra? Para mostrar a sua existência, para mostrar aquelas pessoas que não deram crédito, aquelas pessoas que ficaram, mostrar para elas o quê? Eu tinha meu filho veio aqui, veio até vocês, ensinou, o Altíssimo preparou pessoas para ensinar, para pregar, a Bíblia diz que o Evangelho terá que ser pregado nos 4 cantos do mundo, terá que ser pregado, então o Evangelho vai ser pregado, e a Bíblia diz, importante dentro das Escrituras, que a Bíblia diz que o Altíssimo não toma essas pessoas como inocentes mais. É isso que é interessante dentro das Escrituras. Não serão inocentes, porque a Bíblia diz que todos aqueles que conheceram, todos aqueles que conhecerão as Escrituras, o Altíssimo não tem os como inocente mais. Por isso que a Bíblia diz, julgarei os teus caminhos, punirei as vossas vidas, por causa da sua própria consciência. O Altíssimo nos olha a nossa consciência, irmãos. Ah, o Altíssimo quer o coração. O Altíssimo olha o coração. Não, Altíssimo, não. O Altíssimo não olha esse coração aqui, não, irmãos. Esse coração físico, não. O Altíssimo não está olhando esse coração físico, não, irmãos. O Altíssimo não quer esse coração físico, não, irmãos. Ele quer a nossa consciência. O Altíssimo julga ali. É na consciência. É na consciência que o Altíssimo vai punir o ser humano. É na consciência que o Altíssimo vai julgar o ser humano. Por quê? Porque através da consciência é aquilo que ele escolhe o que ele quer. É aquilo que ele deseja na sua vida. E aquilo que ele procura, que ele caminha, que ele vive, cria estilo de vida, gosto de estilo de vida. Muda a sua trajetória de vida, irmãos. Tem que pensar bastante nessa situação, irmãos, tá bom? Então nós estamos aprendendo bastante, irmãos, sobre aqueles que ficarem. O que acontecerá para aqueles que ficarem, irmãos? O que acontecerá para aqueles que ficarem? Vamos continuar aqui? Então Ezequiel 7,16, a Bíblia diz que muitos gemidos de dor vai acontecer. Por isso que eles perderão o prazer de viver no planeta Terra. Né? Por isso. Ezequiel 7,18, haverá vergonha. Ezequiel 7,18, a Bíblia diz que haverá uma vergonha. Entendeu, Dinaldo? A Bíblia diz que haverá uma vergonha. O que é vergonha, irmãos? O que isso significa? Em Ezequiel 7,18. Ezequiel capítulo 7, versículo 18. Né? Aí você pensa assim, mas o que significa isso, irmão? O que significa isso, Morocide? Em Ezequiel 7,18, haverá uma vergonha estrondosa no planeta Terra, a Bíblia diz. Haverá uma vergonha estrondosa no planeta Terra. Dinaldo, você lembra lá, Dinaldo, o que aconteceu lá no Jardim do Éden? É aquilo lá, irmãos, que aconteceu lá no Jardim do Éden. Aquilo lá que aconteceu no Jardim do Éden. Quando Eva e Adão pecam. O que eles fazem? Eles se escondem. Porque ficam com vergonha da presença do Altíssimo. A Bíblia diz que as pessoas vão se esconder. Elas ficarão
com vergonha dos atos pecaminosos que elas cometerão e pelas quais elas ficarão. E a Bíblia diz que eles vão se esconder, essas pessoas se esconderão da presença do Altíssimo, porque ficarão envergonhados pelo quê? Pelos seus atos pecaminosos. E foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Ficaram com vergonha. E aí se esconderam. Quando o Altíssimo vem, o Altíssimo... Adão, onde tu estás? Está escondido. Estava escondido. Adão e Eva escondido. Porque ficaram envergonhados. E a mesma coisa, irmãos, que aconteceu lá na Adão e Eva, vai ser a mesma coisa depois na vinda do Altíssimo. Muitos ficarão envergonhados por causa dos seus atos pecaminosos, como diz a Bíblia. Irmãos, ficarão envergonhados. Então, muitas pessoas vão se esconder da presença do nosso Altíssimo por causa dos seus atos e as suas práticas. Né? Vamos então continuar aqui Então, em Ezequiel 7,18, haverá vergonha. Né? As pessoas vão se esconder. Foi quase o que aconteceu com Adão e Eva. Em Malaquias 4, versículo 1 e 3, vou ver aqui se eu já estou quase terminando. Né? Vou ler isso aqui. Mais um pouquinho aqui. Em Malaquias 4, versículo 1, de 1 a 3 diz: todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho. A Bíblia diz, em Malaquias 4, versículo 1 e 3: todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. Restolho significa que virarão folhas secas. E você sabe o que significa isso? Folhas secas, irmãos. Folhas secas, irmãos. É a mesma coisa quando você transforma, como você consegue transformar uma folha em pó, né? Quentura. A quentura do planeta Terra será tão grande, né? O planeta Terra, ele vai ter a Bíblia diz que o poder do Altíssimo vai se abrasar tão grande no planeta Terra que as pessoas vão tornar-se folha seca. Folha seca. Isso, irmãos, para dizer para vocês, você já ouviu a história daquele vulcão? Daquele vulcão que destruiu uma cidade, Dinaldo? Há muitos anos atrás, o vulcão Velúvio, ou algum vulcão assim mais ou menos, ele destruiu, ele transformou a cidade tudo em cinza. Todas as pessoas viraram cinza. Você acredita, Dinaldo? Toda a cidade virou cinza. Ficaram seco. O próprio vulcão, né? Ele entrou em erupção e as pessoas daquela cidade não conseguiam sair. Não conseguiram, não tinham, na época, não tinham rapidez de sair daquela localidade. Então, toda aquela cidade, todas aquelas pessoas viraram folhas secas. É isso que a Bíblia diz. E é isso que vai acontecer segundo a profecia para aqueles que ficarem, a Bíblia diz. Os abrasará. A Bíblia diz que os abrasará. É isso aí. Os abrasará. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei. Irmãos. Eu vou continuar mais para frente, né? Depois eu vou continuar esses estudos com vocês sobre o que nós temos mais referências bíblicas, nós temos mais estudos, o que acontecerá para aqueles que ficarem. Então, vocês viram aí, né? E aí, deixando aqui a última mensagem para vocês aqui, né? Malaquias 4, versículo 1, de 1 a 3 diz: todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho, porque os abrasará. Então haverá um poder de algo que virá do Altíssimo, que tornará as pessoas em folha secas. Imagina só, irmãos, que situação para aqueles que ficam na presença do nosso Altíssimo, na vinda da sua ira, na sua visita ao planeta Terra, trazendo a sua ira sobre a humanidade. E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés,
naqueles dias que preparei. Tem mais referências bíblicas. Vou continuar na semana que vem, que a gente vai continuar sobre estudos. Nós estamos preparando mais estudos para vocês. Vou continuar sobre esse estudo. Depois vou trazer aqui o outro estudo. Quando terminar esse, o que acontecerá para aqueles que ficam? Vou trazer para vocês o que eles farão perante todos esses acontecimentos. A Bíblia fala, nós vamos buscar as profecias, o que eles farão, né? Com todos esses acontecimentos. Qual é? A Bíblia já diz e já está escrito tudo o que eles farão. Não acredita, Edinaldo? Que maravilha, né? É uma Bíblia maravilhosa, né? É livro maravilhoso. E já explica tudo, né? Já fala tudo, né? Tudo. Trajeto, caminho, acontecimento. Todos os planos que o ser humano... Nós vamos conhecer todos os planos do ser humano atual, hoje. Quais são os planos atuais do ser humano hoje? Depois nós vamos estudar mais para frente isso. Então nós temos muitos e muitos estudos pela frente da palavra do nosso Altíssimo. E vou dar uma paradinha com vocês, tá bom? Vou dar uma paradinha aqui com vocês, tá bom? Dinaldo, quero agradecer. Uma boa tarde de paz para você, Dinaldo. Vou dar uma paradinha e vou encerrar. Não, eu vou encerrar, né? Quer dizer, eu vou dar uma encerrada, né? Eu vou encerrar porque já tá. Já deu quantas vezes, Dinaldo? Já tá faltando 6 minutos para 16 horas. Então, vamos dar uma encerradinha. Eu quero divulgar aqui, eu quero fazer uma divulgação aqui. Faz aí. Né? Quero divulgar aqui, irmãos, aproveitar um pouquinho, antes de encerrar com vocês. Azteca Assistência Técnica d'Água. Filtros, bombas e piscinas. Então nós temos aí tratamento da água, manutenção mensal, automação de bombas, manutenção preventiva de bombas e motores, instalação de filtros, refletores de saunas, restauração de piscinas de fibra, pintura, tá bom? E reciclagem de águas industrial. Então está Azteca Assistência Técnica d'Água, filtros, bombas e piscinas, tá bom? Ajude aí, esse irmão, ele trabalha com serviço de autônomo, tá bom? Se você precisar, entre em contato, que é 11, seu WhatsApp é 11 969 35 4684. Vou repetir de novo, tá bom? Quem sabe você, meu querido irmão, irmã, internauta, telespectador, vocês aí do Facebook, tá bom? Do Facebook, se estiver precisando de pessoas que cuidam dessa parte da assistência técnica d'água, Azteca Assistência Técnica da Água, tá bom? Então, filtros, bombas e piscinas. Vou repetir de novo, você anota aí o telefone do nosso querido irmão, que trabalha nessa área há muitos anos, tá bom? E então nós estamos aí divulgando esse trabalho dele para vocês, tá bom? 11, o WhatsApp é 11 969 35 4684. Fala com o Sou Luiz. Sou Luiz, tá bom? É só você ligar lá pro Sou Luiz e falar com ele, tá? Se você estiver precisando, entre em contato com ele, com o Sou Luiz, para qualquer coisa que você precisar da sua piscina. Às vezes você tem aí a sua piscina, né? Na sua casa, ou na sua fazenda, ou no seu sítio, ou na sua chácara, onde que você estiver, de repente você está precisando de alguém que saiba cuidar, fazer a manutenção dessa piscina. Então, entre em contato aí com o Luiz, o Edinaldo, logo também, eu vou pedir para o Edinaldo nos abençoar, pedindo que, de vez em quando, possa estar divulgando aí esse trabalho do nosso querido irmão Luiz, para ajudá-lo, porque ele trabalha com esse serviço como autônomo, e ele precisa, tá bom? De que precisa continuar esse trabalho que ele faz, tá bom? Ele precisa continuar esse trabalho que ele sempre fez e sempre foi profissional na sua área. Edinaldo, boa tarde, Lucide. Uma boa tarde para você. Quero desejar primeiro, vamos desejar aqui também, não esquecemos, né, Edinaldo? Esquecer aqui. Quero desejar aquela boa tarde de paz maravilhosamente para todos os ouvintes da Rádio NC, para todos os ouvintes da Rádio NC, nossos irmãos e irmãs, internauta, tá bom? Todos que estão pela Rádio NC, aquela boa tarde maravilhosamente do nosso Cristo para vocês. Quero desejar uma boa tarde de paz maravilhosamente para todo mundo, para aqueles que estão no Facebook, tá bom?
Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando no Facebook, tá bom? Agradeço muito. Compartilhe nossos vídeos, tá bom? Nos ajude. Você que está no Facebook, se você gostar da nossa programação, se você gostar aqui dos nossos estudos, da programação, guarda no teu coração. Não se esqueça, compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Estou muito contente pelo trabalho que realmente nós estamos fazendo aqui pelo Facebook. Na segunda-feira, vídeos novos no meu canal do YouTube. Toda segunda nós estamos postando lá os vídeos que são gravados aqui, nós estamos levando lá para o canal do YouTube, tá bom? Não se esqueça, o meu canal do YouTube é Erocides Evangelista, tá bom? Erocides Evangelista, é só você colocar Erocides Evangelista lá no canal do YouTube e você vai conhecer lá os nossos vídeos que nós estamos postando toda a segunda-feira. Tem vídeos novos lá no meu canal do YouTube, tá bom? Aí você pode ir lá e conhecer o trabalho nosso que a gente tem dedicado. Estamos sempre dedicando esse trabalho para o nosso Altíssimo e também para o nosso Cristo. Dinaldo, uma boa tarde de paz para você, Dinaldo. Boa tarde, Erocide, e até o próximo programa. Até o próximo programa. Espero vocês com muita graça, com muita bênção e com a misericórdia do nosso Altíssimo nas nossas vidas. E até sexta-feira que vem com o programa Guarda no Teu Coração. O Dinaldo vai tocar aí? A Rádio GNC acabou de apresentar o programa Guarda no Teu Coração, com o evangelista Erocides Pereira.